Boa noite, eu sou Edinalva, eu estou aqui para a gente dar continuidade às nossas séries de lives desse mês de Outubro Rosa, sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e da prevenção, né, do câncer do colo de mama e do colo de útero. Tá? E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Daniele Teodoro. Tá? Vamos aguardar aí um pouquinho, vou chamar a Daniele. Chamando. Guardar só mais um minutinho. Ainda tem um tempinho para 7h30. Aí as pessoas que vão chegando. Oi, Dani. Já enviei aí uma solicitação para o seu Instagram profissional, tá bom? Vamos ver. Daniele Teodoro, psicóloga. Aguardando. Ah, Mazé! Oi, Mazé, boa noite. Que bom te ver aqui. Que gostoso. Ah, bom, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Enquanto a Dani está entrando. Ver se eu consigo chamar, então, só pela Daniele Teodoro. Vamos lá. Ah, acho que vai. A gente aguarda um pouquinho, né? Boa noite, boa noite. Adorei a mensagem. Ah, mas outro dia ela colocou, né, mandou uma mensagem, falou assim, que bom que a gente está podendo se ver, né, sem máscara. Eu não estou com esse privilégio ainda, né, de ver algumas pessoas sem máscara. Que joia, que joia. Ah, Dani, tá dando tudo certo? Se for preciso, manda uma mensagem aí no... Não, você não apareceu. Precisa entrar na... Ó, gente, só mais um minutinho. Eu vou chamar aqui, mais uma vez, o perfil profissional da Daniela Teodoro, tá bom? A Eva também já entrou. Ah, Oi, agora Nalva, deu. agora deu. Oi, Dani. Eu chamei um, depois foi o outro. É Bem-vinda a sempre essa um noite momento de de live. tensão esse inicial, né? Será que a tecnologia vai estar a nosso favor ou não? As Deu futuras certo. blogueiras, né? É, Que ai, eu fico bom. tensa antes disso acontecer. A gente precisa só praticar mais, depois vai, Sim, sim. O duro é a gente né? tomar gosto, né, Nalva? É, é. Bom, então Vai ser bem-vinda, ótimo. Dani. A gente já tem aí algumas pessoas já participando um pouquinho, né? A Eva já entrou, a Mazé, querida. Tinha umas siglas ali que eu não consegui identificar, HMCRH, algumas coisas assim. Bom, mas já Boa tá, são sete noite, e meia pessoal. da noite. Vamos começar, né? Então, eu já falei um pouquinho Vamos. que essa é mais uma das lives sobre a série que a gente está fazendo, sobre o Outubro Rosa, né, do diagnóstico precoce e de prevenção ao câncer de mama, né. Então, um diagnóstico de câncer de mama, ele é vivido tanto pela paciente como pelos familiares, né, que acompanham essa paciente. E aí é um momento de intensa angústia, né, eu imagino receber um diagnóstico desse, né que a pessoa às vezes vê a possibilidade ali de uma mutilação, ela, né, depara um pouco com a morte até, né, isso se torna próximo. Aí eu estava dando uma olhadinha aí na revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, né, e eles fizeram uma pesquisa onde falava que os sentimentos mais comuns apresentados, né, pelas mulheres com câncer de mama, passa pela raiva, tristeza, inquietação, ansiedade, angústia, medo, luto, né? Então, é um tema muito importante, né, para a gente poder discutir hoje. Vou aproveitar, então, agora que já entraram mais algumas pessoas, vou
apresentar a Daniela para gente. Para quem não conhece, vou ter que ler da minha cola, com esse extenso currículo também aqui, se eu não derrubar nada, né? Extenso. É, muito lindo. Vamos lá. Bom, Daniela Teodoro, ela é psicóloga pela Universidade Federal de Uberlândia, fez especialização em psicodrama pelo Instituto de Psicodrama e Psicoterapia do Grupo de Campinas. Ela atuou no ambulatório de oncologia do Hospital da Unimed de Limeira, onde também atuou com home care, né, nesse hospital da Unimed, lá em Limeira. E ela faz atualmente atendimentos clínicos no consultório particular para adolescentes, adultos e psicoterapia de casais, né? Além disso, também é psicóloga clínica do Centro de Saúde da Comunidade, né, o SECOM, da Unicamp. Então, para falar aí desse tema, né, assim, essa abordagem, né, dos aspectos, a cor é rosa, os aspectos psicológicos, saúde, bem-estar emocional, né? Então, convido a Daniela Teodoro para conversar com a gente um pouquinho, né? Dani, te dou a palavra, então. Queria agradecer, né, Nalva, a oportunidade de estar aqui com vocês e a importância da gente falar sobre esse assunto nesse mês de outubro, né, que é o mês em que a gente intensifica a importância do autoexame, né, a gente fala mais sobre o câncer de mama, busca desmistificar um pouco essas crenças que a gente tem a respeito da doença. Então, acho que é muito importante a gente estar aqui para conversar, trocar ideia, refletir um pouco sobre esse movimento que é relativamente novo, né? A gente pensar sobre o câncer de mama, pensar com essa campanha nessa intensidade. Uhum, né? E a gente busca, né, assim como profissionais da área de saúde, tentar aumentar, né, essa divulgação, não só as pessoas que podem receber um diagnóstico como esse, mas também acolher os familiares, né? Então, até pegando um pouquinho a sua experiência dentro, né, do ambulatório de oncologia, né? Como é que foi, quais os pacientes, né, que você primeiro abordava? Eram familiares, eram pessoas que recebiam um diagnóstico? Não sei se era só, né, do câncer de mama, mas como que foi sua experiência nessa área aí de oncologia e depois particularizando um pouquinho para o câncer de mama, né? As pacientes que você acolheu e aos familiares, de repente, né? Quem que é o público-alvo? É interessante que na minha época de estágio na universidade, acho que eu fui fisgada um pouco pela psicologia hospitalar. E lá naquele momento a gente fazia um grupo sala de espera, em que as mulheres elas iam para consulta, né, ou para receber o diagnóstico, ou para fazer as consultas de rotina, né, já em tratamento, e elas ficavam esperando na sala de espera, esperando para ser chamadas para consulta, então nós convocávamos elas para esse grupo, em que a gente lia uma história com fundo moral e elas traziam referências sobre a vida delas, sobre o que elas estavam passando, sobre os temores, enfim. E era uma experiência muito legal, né, Nalva? Porque a gente também, como estagiário, naquele período ainda estagiando, né, desenvolvendo as habilidades profissionais, a gente acompanhava, às vezes, essa mulher recebendo o diagnóstico de câncer de mama. Né? O médico falava, né, dava o diagnóstico e depois deixava aquela paciente com a gente para ser acolhida. E a gente percebia a importância que tinha esse momento, né? Porque muitas vezes o diagnóstico vem como uma avalanche e está lá, geralmente, ela e o médico, né? Seria um suporte da família. E primeiro a abordagem é sempre feita com a paciente, né? Para poder entender qual o cenário, qual o contexto que ela vive, como essa notícia chega para ela, o que ela tem de crenças relacionadas à doença. Primeiro a gente tenta entender esse contexto, se ela é jovem, se ela não se ela tem filhos pequenos, se não tem, se é casada, se não é. Então a gente precisa entender o que está em torno da mulher, para depois a gente poder ver como auxilia esses familiares, amigos próximos, ou pessoas que sejam a rede de apoio dela naquele momento. Né? E aí, depois do período de estagiária, né, assim, você trabalhou um bom tempo ainda, né, nesses ambulatórios de oncologia, né? Você teve No a Hospital da oportunidade... Unimed... Pode falar. Pode
no Hospital da Unimed de Limeira não existia o psicólogo no setor de oncologia. E como eu tive essa experiência no ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade de Uberlândia, então pensei, gente, por que não existe, né? Então, se faz tão importante, acho que depois que eu comecei a atuar lá também, outras psicólogas vieram, né? Quando eu saí de lá, outras psicólogas vieram, e hoje eu tenho notícia que a psicologia se mantém naquele serviço de Que oncologia do lindo! hospital. Então, assim, isso é muito bacana, porque é um suporte para o paciente, a gente lá naquele momento acompanhava os pacientes em quimioterapia e também oferecia o atendimento para os pacientes que não precisavam fazer a químio, né, ou faziam rádio em outro local, a gente também acompanhava os pacientes e familiares. Era uma experiência bem bacana de acompanhar, inclusive quando eles passavam por algum período de internação, então a gente era uma referência deles ali no hospital, né? Então era bem bacana esse momento Um também, acolhimento né? Esse lindo, acolhimento. né? É, Aprendi bem, muita coisa pessoalmente com isso, né? Com a situação da doença em si, com a superação das pessoas muitas vezes frente a esse diagnóstico. é. E Dani, quais são, assim, que nem fiz uma breve leitura ali do que eu vi na revista, né, dessa sociedade brasileira, mas da sua experiência aí, quais são os principais impactos psicológicos que tem na paciente quando ela recebe esse diagnóstico de câncer de mama, né? O que primeiro precisa ser abordado do ponto de vista aí da psicologia? Primeiro que o diagnóstico ele está cercado de crenças, né, Nalva? Então, assim, quando eu recebo o diagnóstico de câncer de mama, eu penso que eu estou flertando com a morte, né? Que não há outras possibilidades. Ou eu penso também nessa questão de um temor de uma mutilação, né? De ter um corpo mutilado, de perder os cabelos, né? De socialmente ficar muito visível que eu estou passando por um tratamento oncológico e muitos olhares de pena direcionados àquela pessoa que está passando pelo tratamento. Então, tem uma série de estigmas de acreditar também que o câncer, tendo um diagnóstico de câncer, tendo um diagnóstico de câncer de mama, eu não tenho uma perspectiva de futuro, né? A partir de agora, a minha vida acabou, eu não posso fazer planos de futuro. E o que a gente vê aqui no Brasil, aliás, no mundo todo, o número de diagnósticos de câncer de mama ainda é muito alto, e no Brasil também é uma das primeiras causas de morte no mundo todo, e no Brasil a gente percebe também que esse número é muito alto, mas muito em decorrência do diagnóstico tardio. Então, por isso a importância da gente falar sobre isso, né, de incentivar as mulheres a fazerem o autoexame, fazerem os exames de rotina anuais, porque a gente percebe que a precocidade do diagnóstico nos traz uma chance de vida, né? De vida, de esperança. Muitas vezes, quando se recebe o diagnóstico, os sentimentos de desesperança, de medo da morte, de medo de mutilação, vêm atrelados a ele. Né? E os impactos sociais também na vida da pessoa. Muitas vezes aquela pessoa, aquela mulher é a principal... É a pessoa que sustenta uma família, então o fato dela adoecer também traz um impacto na vida familiar, né? Tem várias, tem várias nuances aí que a gente pode explorar. Né? Essa questão, por exemplo, quando vem, né, assim, você falou do convívio social, né, assim, a mulher, ela tem esse lado da autoestima um pouco, né, assim, o que as pessoas vão ver, como é que elas vão ver, né, assim, vão ver com esse olhar de pena, né, que você comentou, né, um pouquinho, como é que é trabalhar essa questão da autoimagem da mulher, né, que vai passar por um procedimento desse? Esse acompanhamento, ele consegue, o psicólogo consegue muitas vezes ficar perto dessa paciente, né? Ela é uma redefinição da identidade dela, às vezes, né? Esse processo, né? Algumas, às vezes, perdem realmente total a esperança e ter que trazer isso. Outras têm, parece que dentro delas, uma energia que fala, não, eu vou tirar esse negócio horrível daqui, né? E vai para outro lado.
Né? E a mama tem toda uma simbologia na vida da mulher, né? A mama é onde a gente amamenta, né? Onde a gente é provedor de alimento para os nossos filhos, é colo, né? É símbolo de feminilidade, é fonte de prazer, é sensualidade. Então, a mama, ela está repleta de significados é o que nos diferencia como mulher. Então, assim, ela está repleta de significados e, assim, numa eventual possibilidade de uma mastectomia, isso tem um impacto muito significativo na vida da mulher, né? Tem um estudo que diz que mulheres que fazem a reconstrução imediatamente após a mastectomia, elas sofrem menos os impactos dessa construção, essa reconstrução de identidade, né? De imagem, de autoimagem. Né? E as mulheres que fazem isso sofrem mais esses impactos de se ver faltando pelo luto de uma parte do corpo perdida. Né? É um luto, ela não vê a batalha, né? Às vezes, vou até falar um pouquinho depois desses termos que a gente acaba usando, né? Assim, de batalha, de linha de frente e tal. Ver como uma perda mesmo, né? E não como uma tentativa de tirar alguma coisa que não está fazendo bem, que nem a gente lidar. É claro que tem, né, uma intensidade maior aí, mas assim, aquela vontade de cura não passa, né? Para algumas mulheres passa na cabeça inicialmente, mas para outras demora às vezes para conseguir ver isso, que talvez essa solução seja a expectativa de vida que ela tem, né? Assim, ela vê um dos aspectos, né? E você comentou essa questão, a mama tem uma relação, a sensualidade, né? Como que é, Dani, assim, a vida dessa mulher, desse ponto de vista, da sexualidade dela? Como que ela se relaciona com isso, com o parceiro, né? Com a parceira? Como é que é essa relação para a mulher, né? Quando às vezes passa por não só no processo de quimioterapia, que pode interferir, redução, né, assim, às vezes está fazendo um tratamento hormonal, também tem que parar e interfere na vida sexual dessa mulher, mas uma mastectomia radical, por exemplo, né, que passa por essa sensualidade aí, como que ela lida com isso, como que se trabalha isso com ela, e que você vê isso? Primeiro a gente precisa ver essa questão da autoimagem, né? Porque quando as mulheres geralmente passam por mastectomia, estão em quimioterapia, né? Elas de fato não se reconhecem naquilo que elas veem, né? Elas se veem sem cabelo, elas se veem sem parte do corpo. Então, assim, primeiro trabalhar essa construção, né, da autoimagem, como eu me vejo, que significados eu atribuo àquilo que eu vejo, né? Tem mulheres que se sentem diminuídas, né, e não se sentem mulheres o suficiente por não possuir parte da mama, né? E tem estudos que dizem que não importa se é mastectomia total ou retirada de um quadrante, né? O fato de tocar naquilo, né? De mexer, tirar parte do meu corpo, né? O significado que isso tem. Então, assim, muitas vezes a gente fala também muito da mulher, né, Nalva, da mulher que tem câncer de mama, mas a gente esquece que os homens, os companheiros, também sofrem demasiadamente, porque eles também precisam olhar para este novo corpo, eles também têm receio em relação a este novo corpo, porque eles não sabem como isso é para a mulher, eles não sabem a sensibilidade que aquilo tem para ela, né? O sofrimento que aquilo tem para ela, e muitos casais não conversam sobre isso, né? E aí acaba que a mulher se afasta, porque imagina que o homem poderia rejeitá-la, ou poderia não sentir prazer por aquele novo corpo, né? Que ela ainda está se adaptando, entrando em contato com aquela mudança, e o homem muitas vezes fica esquecido nesse contexto, também com o seu sofrimento, com as suas dúvidas, né? E às vezes o casal acaba se distanciando. Então, como isso é importante, o casal trazer também, né? Acolher essa mulher e trazer, às vezes, o companheiro para o consultório de psicologia para conversar sobre isso. Como fica a nossa sexualidade a partir de agora? Como é que ficam as nossas relações sexuais a partir de agora? Que mitos eu tenho? Que inseguranças eu tenho? E isso, ouvir um do outro, é importante, né? Para desmistificar e aproximar esse casal. Né? E eu lembro de uma paciente, né, que ela
passou por um procedimento, ela fez de uma mama e profilático ela fez da outra, fez a retirada e depois a reconstrução, né? E ela tinha um olhar até bastante divertido, né? Ela falou assim, eu não consigo mais deitar de bruços, porque parece que eu estou em cima de duas bexigas, né? Ela falava. E ela trabalhava, ela conseguia trabalhar isso com o marido dela, né? Dessa questão de desenvolver a sensibilidade, desenvolver um outro toque, né? Porque ela não reconhecia, e mesmo que foi de imediato, ela não reconhecia aquilo como parte mais, né? Teve que fazer a reconstrução do mamilo, tudo, porque do ponto de vista físico mesmo, teoricamente não interfere, né? No prazer sexual que a mulher tem, né? Então isso está dentro dela para ser trabalhado, né? Tem algumas questões da sensibilidade que às vezes são retiradas, né, na mastectomia, mas tem outras fontes que às vezes, outras formas que às vezes o casal tem que conversar e buscar, né? Buscar outras formas de obter prazer, né? É o que você falou, a sensibilidade talvez ela esteja afetada, né, por conta da retirada da mama, mas assim, o visual tá ali, mas não é só isso, né? Não é só o que se vê, né? A simbologia é o que tinha o significado, né, da mama que se foi, né? No caso da mastectomia. Então, assim, é muito importante o casal conversar, descobrir outras formas, descobrir um novo toque. A gente sabe que, às vezes, muitas mulheres se queixam em decorrência do tratamento do ressecamento vaginal, então isso tem um impacto na relação sexual, às vezes causa dor, né? Elas têm dificuldade, então elas acabam se afastando. Então, para quem eu peço ajuda, né? Para o médico que me acompanha, né, para o profissional de saúde que está mais próximo de mim nesse momento. Tem as fisioterapias, né, as fisioterapeutas especializadas nesse cuidado com a mulher, né, com a saúde da mulher. Então, acho que é isso, né, buscar auxílio e descobrir outros meios, né, de obter o prazer. Né? A outra Daniela que entrou agora para apreciar aí a palestra, a live, né? Agora eu sou da época da palestra ainda, né? Eu sou de outros tempos ainda. Mas a gente aprende, né, Dani? A gente aprende. Não, nós vamos aprender todos esses nomes aí, você vai ver. A gente vai estar ótima no final disso tudo. Dani, como é que é? Você comentou um pouquinho, assim, não tem muito tempo, né, assim, que você foi para o hospital lá de Limeira, e você falou assim, não, como que um setor de oncologia não tem assistência do psicólogo? Como é que é a atuação desse profissional no Brasil, assim, especificamente para esse caso do câncer de mama? Assim, as mulheres encontram facilmente, elas são direcionadas, elas têm, alguns lugares são abertos para isso, mas outros, às vezes, nem se fala, ela vai atuar sozinha. Como que chega como é que está isso no Brasil? Eu acho que a psico-oncologia ela tem crescido no Brasil, né? Acho que é um movimento que a gente vê alguns serviços já de oncologia que tem o psicólogo como profissional ali também, né? Então, acho que é um movimento que nós estamos olhando para isso, para essa interface, ela é necessária, estudar a qualidade de vida do paciente com acompanhamento, e a saúde mental é necessário. Então, acho que hoje em dia a gente vê muito mais do que lá em 2004, né? Que acho que foi a época que eu estava na Unimed de Limeira. Então, isso me deixa bem feliz, porque as mulheres hoje elas têm esse cuidado, essa equipe até multidisciplinar acompanhando ela durante o período do tratamento. Quando isso não existe, Nalva, eu acho que se pode procurar o serviço fora, né, ou em consultório particular, ou em alguma outra rede de apoio. A gente sabe que tem algumas organizações que atendem pacientes com câncer, né? Então, isso é muito bacana, porque tem equipe multidisciplinar, voluntários que prestam esse tipo de atendimento. Então, acho que hoje isso está crescendo no Brasil de alguma forma, né? Essa interface, ela está expressiva. Eu acho que isso é muito bom. Não, isso é fundamental, né? Esse casamento das várias especialidades, né? Na atenção ao paciente em qualquer momento, né? A gente, às vezes, eu lembrei agora recente a gente teve um caso aí famoso, né? Daquele
ator, eu não sei, eu não lembro o nome, Boseman, alguma coisa, que fazia o Pantera Negra, né? Por que eu tô falando dele aqui? Porque ele morreu de câncer, né? E existia um termo, né? O pessoal fala assim, ele perdeu a luta contra o câncer, né? Dentro da área de saúde tem um assunto um pouco polêmico, que é essa metáfora bélica, né? Então, assim, você está lá na linha de frente, estamos juntos, vamos vencer essa batalha, né? Então, é um empoderamento aí, né? Eu até fui atrás um pouquinho disso, quem usou a primeira vez esse termo, né? Assim, a guerra contra o câncer, né? Foi do Nixon em 71, né? Então, assim, já tem um tempo que isso fica dessa batalha, essa metáfora com a guerra. Então, que existe a polêmica porque você tem um lado vencedor, mas você tem um lado perdedor, e aí vem todo Sim. um lado forte, e isso está muito enraizado. Às vezes são até termos que popularmente a gente vê para tentar incentivar a pessoa. Não, vamos junto, vamos vencer essa luta, vamos vencer essa batalha, tenha fé, né? Então, se a pessoa às vezes não consegue isso, lidar com a patologia, lidar com o tratamento, e ainda lidar com uma frustração, porque existe esse lado do vencedor e do perdedor. O vencedor, ele tem as armas, ele tem os recursos, e o perdedor, né? Porque às vezes a pessoa não consegue, e não é ela, né? Assim, a patologia, como foi afeccionado, como foi, né, desenvolvido, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Nessas metáforas todas aí que fica comum dentro da área Sim. de saúde, né? Como se o fracasso, né, de quem perde a luta fosse meu, né? Então, assim, é o que você falou, dos perdedores e dos vencedores. E isso veio mesmo como uma estratégia de motivar, de que as mulheres se envolvam nessa luta, né? E a gente sabe que não é assim, né? Cada um tem um diagnóstico, cada um tem um tratamento, cada corpo reage de um jeito. Então, travar essa batalha perdedores e vencedores é muito cruel até para quem não consegue, né, vencer essa batalha, né? E fica, né, assim, será que, né, esse ator, foi até um levantamento que deram, ele não lutou o suficiente, né, assim, parece que a pessoa é que foi a fracassada, né, e ou não usou, não foi atrás de todos os recursos. E tem muita coisa que envolve, né, assim, o ser humano para, né, uma história de vida mesmo que coloca ele, né, nessa E é condição. interessante, né, Nalva, isso que você está trazendo, porque a nossa sociedade atualmente, ela tem dito isso para a gente, que a gente tem que dar conta, que a gente tem que estar bem, que a gente tem que vencer, seja a batalha contra o câncer ou outras coisas, né? A gente não está se permitindo sentir, né? Sentir, às vezes, um momento de fragilidade, sentir tristeza, né? A gente está triste, meu Deus, eu acho que eu preciso de uma medicação. Não, eu preciso sentir essa tristeza muitas vezes. Então, durante o tratamento de câncer de mama, é um tratamento que algumas vezes ele é prolongado, ele é sofrido, porque ele é um tratamento muito invasivo, enfim. Quando isso acontece, por que não? Eu não posso me sentir triste em alguns momentos, não posso me sentir triste e buscar apoio em alguém próximo, a minha rede de apoio, a minha família, os meus amigos. Por que não eu não posso sentir, né, o que tem para se sentir deste tratamento? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque se constrói uma imagem de ter que estar bem sempre, lutando sempre. Lutando como, né? Assim, tem momentos que são ruins, lutando o quê? Tem momentos que são bons, tem momentos que são de conquistas nesse tratamento, né? Quando você vai passando as etapas, né, do tratamento ou concluindo algumas etapas, isso é bacana, né? É preciso curtir isso também, né? Mas olhar para trás e ver que também foi difícil, também é aprendizado. Então, acho que a gente, é como se a gente estivesse romantizando tudo e tudo tivesse que ser muito bom sempre, a gente muito forte sempre. Acho que isso a gente precisava rever, né? E já tem essa coisa cultural da mulher ter que ser forte, né? Tem que ser, né? Tem o lado do sexo frágil, mas assim, parece que tem que mostrar isso, né? Que não pode, eu tenho que
que me mostrar pelo menos forte, né? E a gente pode, né, sim, ter esse lado mais acolhedor, né? Porque até dentro da visão da medicina ambiental a gente fala, né, assim, todas as emoções estão ali, a gente vivencia, entra em contato, entende o que está acontecendo, porque se negligencia ou esconde, isso lá na frente vai dar alguma outra, outro resultado, né? Vai trazer alguma outra manifestação. Eu falo que o O preço vem, sentimento né? ainda está ali, né, Nalva? O sentimento Exato. ainda está ali, né? Se Então, ele assim, eu está posso ali. até escondê-lo, mas ele ainda está ali. Então, vamos falar sobre ele, isso é importante, né? E esconder, na verdade, assim, a gente, né, é igual colocar poeira embaixo do tapete, né? Uma hora aparece, só dá uma levantadinha e dá uma chance, porque o corpo Aparece, vai a gente manifestar, tropeça, a gente tropeça, exatamente, né? exatamente. O Dani, eu vi Uhum. também, na verdade, foi uma consequência de um estudo, né, falando que ele estava fazendo um levantamento dentro de um hospital, onde eles buscavam pacientes com menos de 2 anos de um procedimento, né, porque eles já colocaram que depois de 2 anos os efeitos psicológicos já estão mais as influências, né, daquele momento mais forte do diagnóstico, do tratamento, eles vão se diluindo com o tempo, né. Como que a sua experiência mostra isso mesmo? Por quanto tempo se acompanha uma paciente? Claro que cada caso é um caso, né? Assim, tem gente que vai se apaixonar também pela terapia e vai continuar, porque descobre que ela é muito mais do que um diagnóstico de câncer de mama, então, né, passando essa turbulência, outras coisas vão vir à tona, né? Querem ser trabalhadas. Mas como é que é esse tempo? Como é que é esse acompanhamento, né? As pessoas mantêm um tratamento, elas buscam isso mesmo. Eu costumo dizer que cada um tem os seus recursos de enfrentamento, né? Então, às vezes as pessoas elas olham para esse momento da fragilidade, da vulnerabilidade da doença e elas ressignificam a vida, né? Elas olham para situações, para momentos que elas não tinham pensado, para situações que elas não tinham pensado, para resgates de pessoas que elas, né, guardavam alguma mágoa, alguma situação assim. Então, tem pessoas que lidam com isso dessa forma, transformam o sofrimento em aprendizado. Né? Outras pessoas não, têm mais dificuldade. Então, assim, o tempo, né, 2 anos, eu não sei precisar, mas eu acho que tudo depende dos recursos de enfrentamento, né? Como é que aquela pessoa olha para aquela situação e como é que ela transforma aquela situação. Cada um tem um tempo para fazer isso, cada um tem uma motivação para fazer isso. E cada um tem uma ferramenta para fazer isso, né? Nós somos muito particulares nesse sentido, e aí que tá a beleza, né, da gente ser tão diverso assim, né? Acho que lá na minha experiência, olhar para essas histórias, às vezes eu saí extremamente mexida do hospital, porque eu falava, meu Deus, eu não, né, essa pessoa pensou, olhou por um prisma que eu nunca tinha olhado, né? Fez uma leitura de uma situação que eu nunca tinha me dado conta que poderia ser dessa maneira. E isso é muito bacana, né? Por isso que quando as pessoas que vivenciam ou câncer de mama ou outros tipos de câncer, elas trocam experiências entre si, elas se fortalecem, né? Porque elas começam a ver esses outros pontos de vista, esse novo jeito de lidar com uma situação que parece ser a mesma, mas não é, né? E esses trabalhos, Dani, agora você falou assim, elas trocam uma. Aí é uma curiosidade minha, pessoal mesmo, né? Assim, às vezes a pessoa quer trabalhar individualmente com um profissional, mas muitas vezes essa necessidade da troca, o fazer, por exemplo, trabalhar em equipe como você falou no hospital, às vezes o acolhimento é com mais mulheres aí, no caso, que estão passando por isso, né? É, qual que é a riqueza, né? Assim, você falou da questão da troca, isso é mais incentivado trabalhar em equipe também, né? Mas assim, é trabalhar em grupo com essas pessoas, ou o tratamento mais individualizado, ou isso fica por uma opção da paciente, ou o que ela tem à disposição dela. A gente sempre deixa isso como uma opção, né? Mas ter esses dois lados, né, do acompanhamento individual e do em grupo, eu acho que é muito importante.
Porque o grupo me dá me alimenta, né, do que é desse inconsciente coletivo, do que todos nós vivemos, das nuances, né, em cada um de nós, então, e das descobertas em cada um de nós. Então, eu acho que o grupo traz isso, né, e é uma sensação também de pertencimento, né, nós pertencemos a este grupo e vemos essa história de um jeito diferente. E o individual fica um espaço para a mulher talvez trazer questões mais de ordem pessoal, coisas que talvez ela não goste de expor no grupo, mas eu acho que as duas vertentes de trabalho, elas são de grande valia. Mesmo aquela que só prefere estar no grupo, às vezes ouvindo histórias, ouvir histórias também me alimenta, né? Também me traz aprendizado. Né? Você falou na questão de trabalhar, por exemplo, com um casal, né? Assim, às vezes a mulher consegue trazer. Essa abordagem também porque você faz terapias de casais, né? Mas assim, ela também é do casal ou é uma abordagem, por exemplo, individual? Como é que ou tem os dois, pode ter os dois também, não sei, como que é da sua experiência? Geralmente, às vezes, a paciente vem e ela traz algumas dificuldades até relacionadas ao casamento, ou uma não aceitação do marido, ou até uma limitação dela de compartilhar esses assuntos com o marido, essas dificuldades que ela encontra. Então, às vezes, a gente convida, né? Quando a paciente se sente à vontade, a gente convida o companheiro para uma conversa, né? E às vezes até o companheiro procura o psicólogo, e às vezes a própria paciente fala que não gostaria que ele viesse. Então, isso tudo também depende de cada caso, mas é muito interessante como quando a gente fala do câncer de mama, a gente pensa do aspecto da mulher e às vezes a gente negligencia o homem, né, nas suas dificuldades. E às vezes no consultório a gente começa a descobrir isso, quanto aquele companheiro sofre, o quanto aquele companheiro não sabe lidar com aquela situação e que trabalhar ele também traria benefícios para essa paciente, né? Acolhê-lo também traria benefícios para a paciente. Né? E mesmo assim, aí eu lembro da minha primeira experiência de fazer uma avaliação numa paciente que tinha passado por uma mastectomia radical, né? Assim, é diferente, né? Assim, a gente tem tenta não fazer um olhar, né? Assim, o olhar vai para lá, porque está completamente diferente, a gente não está habituado àquilo, então é um choque. Então, precisa também ser trabalhado, até mesmo os próprios profissionais que trabalham, né? Pacientes, esse acolhimento também dentro da área da oncologia para quem trabalha com isso, né? Eu acho que hoje a gente está trazendo esse tema da oncologia, mas você também está vivenciando até essa parte do Covid, né? Assim, os profissionais que trabalham próximo de um paciente que está ali numa condição muito frágil e até usando de novo o termo, lutando, né? Assim, às vezes para sobreviver, também precisa, né? Eu lembro disso, essa minha experiência foi, por dias eu não tirava aquela imagem da cabeça, né? E aí você tenta trabalhar a não sentir a pena, não se colocar, ou se colocar na posição daquela mulher, aí a partir dali nunca mais deixa de fazer o autoexame, aí você desperta para algumas coisas, né? Isso já tem um tempinho, mas essa sensação mesmo você estudando, mesmo você se preparando, mas na hora que você se depara com a realidade mesmo, ali bem, bem forte, pelo menos no início de carreira, ou mais, né, assim que a gente, a primeira visão, ela é mais, não tem um envolvimento emocional nenhum, né? Então, imagina, nenhum entre aspas, né? Assim, tô exagerando, mas assim, entre um casal, por exemplo, e um profissional da área de saúde que vai estar trabalhando, a visão é diferente, e já é difícil, às vezes, para a gente chegar, né? Um pouquinho. E eu costumo pensar que para nós, profissionais da saúde, é tão importante que a gente se reveja a todo momento, né? Porque lá na minha experiência tinha vezes que eu saía emocionada, né? Quando perdi algum paciente, ou quando um paciente recebia alta, né? Então, isso tudo também mexe com a gente. E olhar para este impacto na gente, acho que faz a gente crescer como profissional. Então, é interessante a gente observar esse movimento, porque ver como você deu o exemplo de uma paciente
que passou por uma mastectomia, também é se ver ali naquela situação, né? Então, o que me mobilizou, né? Que sentimentos eu tive em relação a isso, que pensamentos eu tive em relação a isso. Então, é importante a gente sempre se olhar para extrair essas mexidas, né, que essas situações trazem para o nosso dia a dia. É, o ser humano que está ali também, né, no profissional lidando, né? Antes de ser profissional da saúde, né? O ser humano que está ali também gritando por acolhimento e etc. Eu brinco que agora na pandemia, às vezes eu falo para meus pacientes, esses sentimentos de ansiedade são comuns, eu também já tive, né? Então, assim, talvez a gente tenha em maior ou menor grau, ou talvez por ser profissional e, né, por ser psicólogo, sei lá, a gente pode controlar um pouco melhor, o que eu não sei se é tão verdade assim, né, se a gente tem esse poder todo, mas assim, nós também somos impactados, e é bom a gente trazer isso para as pessoas, né, profissionais da saúde estão ali desempenhando um papel profissional, mas eles, antes de serem profissionais de saúde, eles são seres humanos, eles têm sentimentos, eles têm sofrimentos, né, enfim. Esse envolvimento, né, eu acho que hoje está trazendo bem esse tema até da humanização, né? E tentar ficar mais próximo mesmo, né? Não criar essa barreira, então não vou olhar, não vou me envolver. Não tem como, né? Assim, acho que se colocar um pouquinho no lugar, né? E nesse tema em particular para a mulher, né? E nós profissionais, mulheres, ali acolhendo isso, não ter esse olhar, né? Não se colocar um pouquinho também nessa condição, até mesmo para conseguir fazer um maior acolhimento, né? Não só uma releitura, mas também um acolhimento, né? Dessa paciente. É uma proximidade para me trazer empatia, né? Eu acho que esse é o limite, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu posso olhar por este prisma, né? Me afastando o suficiente para conseguir desempenhar o meu papel profissional, mas não deixando de ser empática, de acolher aquela pessoa que chega para os nossos cuidados. E a gente, como profissional da saúde, a gente não escolheu a tua profissão, né? A gente escolheu para cuidar, né? E acho que é isso que nos move aí no nosso dia a dia. É verdade. O Dani, na live, né, da palestra vai ficar, não tem jeito, né? Vai, mas nós vamos já mudar esse nome, você vai ver. Vamos ter que fazer uma... Na live que a gente fez no sábado, né, com a fisioterapeuta Lara, a gente estava comentando um pouco dessa questão da porcentagem que está muito, assim, é 1 para 10, né, 1 para 10 de cada mulher que vai ter, né, então de cada 10 mulheres, uma vai desenvolver o câncer de mama, né, e do Brasil tem um agravante ali que, em relação a outros países aí, que cada vez mais jovens estão tendo, né, o câncer de mama. E, inclusive jovens, né, assim, às vezes até acabou de sair da adolescência, né, assim, você vai pegar 18, 19 anos, por questões até do estilo de vida, né. E você tem essa experiência, ou você, né, passou, tem um conhecimento de atuar com pacientes bem jovens, porque às vezes fica aquela história sempre, depois dos 40, né, fazer os exames e tal. Lá no hospital, no home care, como que, na sua experiência, tinha essas pacientes mais jovens também? A gente tinha poucas pacientes jovens, mas quando elas chegavam, a gente sempre se sentia impactado, né? Por quê? Porque foge a regra, né? Que os exames têm que ser feitos depois dos 40, o acompanhamento mais intensivo tem que ser feito depois dos 40. Então, isso nos trazia algum impacto, e por quê também, né? Muitas vezes essa mulher, ela estava na idade fértil, ela planejava ter filhos, ou ela tinha filhos pequenos, então tinha uma construção de vida que ia ser impactada por aquele diagnóstico, mesmo que momentaneamente. Então isso trazia um impacto maior, né? E a gente vê esse aumento, esse número crescendo muito pelo estilo de vida, como você disse, né? Pelo estresse, pela alimentação, e isso também é um alerta.
para as mulheres se cuidarem e se observarem sempre e cuidarem de si, dessa questão multidisciplinar, né, Nalva? Da atividade física, da alimentação, dos bons hábitos, do estresse. Nós estamos vivendo momentos muito particulares agora, né? Momentos de mais estresse do que a gente já pôde de vivenciar aí nesses últimos tempos. É importante cuidar da saúde mental para administrar tudo isso que tem vindo, né? E aquela, né, assim, a gente quando fala de prevenção, né, assim, então, eu lembro que na última live a Lara colocou, tem o clichê, tem a alimentação, tem a atividade física, tal, tem os exames. E do ponto de vista da saúde mental, como é que a gente pode se prevenir? Porque, assim, às vezes você tem uma predisposição na depressão, você tem uma predisposição, mas tem os aspectos emocionais que podem levar a uma patologia física mesmo, né? Assim, é um desenvolvimento de um tumor, ou de repente, não sei, talvez uma metástase, né? Algo desse tipo. Como que é a prevenção do ponto de vista do psicólogo? Como é que ele vai falar para a pessoa? Sou suspeita, né? Sou suspeita para falar, né, Nalva? Mas assim, eu acho que todo mundo devia fazer terapia para autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento é um investimento assim fantástico na vida pessoal, na vida profissional, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, né? Nos conhecer, saber das nossas limitações, saber dos nossos potenciais, né? Isso eu acho que ninguém tira isso da gente nunca. Então, se conhecer, eu acho que é a melhor orientação. E esse mundo que a gente vive hoje, né, muito agitado, de muitas cobranças, de cobrança pela perfeição, por estar tudo muito bem, né, sempre de bom humor, eu acho que a gente precisa rever isso um pouco e pensar que sentir é muito importante. Né? Sentir perda, sentir luto, sentir frustração, o quanto esses conceitos eles estão ficando vazios, né? A gente não se frustra mais, a gente não tolera se frustrar mais. Eu acho que o autoconhecimento, eu sou suspeito, mas eu digo que o autoconhecimento é importante para todos nós e a terapia ela é muito bem-vinda em qualquer momento da nossa vida. Eu mesmo, como psicóloga, vira e mexe, vou e volto para os meus processos de terapia, porque a vida muda, a gente muda, as questões ao nosso redor se transformam e a gente sempre precisa se rever e ver como é que a gente está lidando com essas dificuldades tão particulares de cada momento da nossa vida. Eu lembro daquela live que você fez também, né, que não via Instagram, né, foi de uma outra plataforma, né, que a gente fez. Dessa questão, a gente fala, por exemplo, desse momento difícil que a gente está passando, e uma particularidade dessa dificuldade é porque colocou em contato com a gente mesmo, né? A gente passou a se perceber isoladinho, a gente passou a ter que entrar em contato com a gente, porque é um mundo tão fora, um mundo tão... E aí encontrou uma dificuldade, né? De não se conhecer, muitas vezes, no dia a dia, né? Ou no núcleo familiar, né? Parece que não tinha essa convivência. Então, tem um lado que é o difícil, o desafiador, mas aí tem a beleza, né? De essa imposição de você passar a se olhar um pouquinho mais, né? Se perceber nesse... foi quase obrigado a fazer isso, né? E conviver com você, né? Nesse momento, né? A pandemia nos intimou, né, Nalva, a conviver conosco, a passar mais períodos sozinhos. Muitas pessoas não têm, talvez, a rede familiar próxima, então se viram sozinhas, né, literalmente confinadas. E a gente percebe os impactos disso, né? Uma pela privação, né, e outra por essa experimentação, né? Como é que é ficar comigo mesmo? Como é que é administrar a minha vida sozinho, né? Em algumas situações, algumas pessoas que estão mais sozinhas, ou como é que é conviver com essa família full time, como é que é isso? Nós fomos intimados e aí descobrimos, né, as ansiedades, o estresse de todo esse movimento. É muito importante que a gente se conheça e principalmente numa situação de doença em que a gente se torna mais vulnerável, mais fragilizado, por conta deste luto, né, da perda da saúde. E ter um olhar também, né, assim, de uma oportunidade de evoluir, né, assim, de crescer, de
de entrar em contato com isso e aprender, né? Aprender um pouquinho, né? Um pouquinho da gente, um pouquinho de como que é esse mundo nosso aí. Bom, Uhum. Dani, as minhas dúvidas foram sanadas. Ainda tem muita coisa para falar também, né? A gente vai ter outros assuntos aí para poder abordar, né? Você gostaria de fazer mais alguma colocação para a gente já estar encerrando? Foi passando os nomezinhos aí do pessoal, da Fernanda, do Ricardo, né? Estava participando aí com a gente. E aí? Eu queria de novo ressaltar a importância desse mês, queria de novo ressaltar a importância de nós mulheres nos cuidarmos, olharmos para a gente, tocar nosso corpo, o quanto isso é importante, a gente sentir, a gente atribuir valor àquilo que é nosso, né? E descobrir mesmo, né? Essa autoestima, esse autocuidado, o quanto é gostoso isso, né? Acho que a campanha também diz disso um pouco, né? Não é só de uma doença, não é só de uma enfermidade, é da gente se olhar. Né? E na nossa cultura a gente tem muito essa limitação, né? Do se tocar, do se olhar, do se gostar, parece que é meio proibido, né? Parece que a gente não pode falar sobre isso, parece que a gente não pode dizer que a gente está bem com a gente mesmo. É importante a gente se libertar um pouco dessas amarras e se cuidar, né, na integralidade. Ai, que ótimo, que lindo. Dani, queria então te agradecer muito pelo seu momento aí, tá? Que você pode disponibilizar para a gente. E agradecer a todos os participantes. Agora acho que eu já sei como salvar, então a gente vai ter as nossas lives aí. Já estou ficando experiente. Mais uma vez, Legal. obrigada, viu, Dani, por aceitar aí um convite, está sempre colaborando aí com a gente e podendo contribuir, né, um pouquinho cada dia, né, para a gente levar essas informações, esse acolhimento para mais pessoas, né, essa é a ideia também, tá bom? Muito Obrigada, Nalva, obrigada, pelo Dani. espaço. Ah, mas Obrigada. obrigada, Mazé, tá dando uns parabéns aqui pra gente, brigadão, brigadão. Até uma próxima, então, Dani. E Até uma quinta-feira agora, próxima. a gente tem mais uma etapa na nossa live, aí vai ser com a fisioterapeuta Eva, deixa eu pegar aqui o nome, né, que é atenção do fisioterapeuta ao paciente com câncer de mama. Aí é uma outra abordagem, né, assim, a gente vai voltar um pouquinho de novo para fisioterapia. Tá joia? Muito legal. Às 7h30. Muito legal. Obrigada, gente. Obrigada, Um Dani. beijo a todos, boa noite. Obrigada, Boa Nalva. noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.